Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. O tema de hoje é sobre a Idade Moderna, tá, gente? Então, inicialmente, esse vídeo tem como objetivo a correção daquela tarefa que eu passei para vocês sobre a Idade Moderna, né? Não sei se vocês lembram, meus alunos aí do José da Costa. Então, eu passei uma tarefa, né, como se fosse uma introdução ao assunto Idade Moderna, né? E uma pesquisa, na verdade, né? E aí eu tô passando, dando um retorno para vocês como se fosse uma correção, tá? Tudo bem? Então, vale para os meus alunos de José da Costa, 2TA, 2TB e 2TC, mas também vale para todo mundo que quer aprender um pouquinho mais sobre história, né? Aqueles que já são inscritos no meu canal, dá um joinha, compartilha, já se inscreve no meu canal. Quem não se inscreveu, eu agradeço muito para dar uma força aí pro professor, tá bom? Enfim, gente, a Idade Moderna, né, é um período muito longo, né? Se a gente for pensar assim, muita coisa aconteceu durante a Idade Moderna. Sempre lembrando que a Idade Moderna, a gente não está se referindo a um conceito de modernidade de hoje em dia, tá? É o conceito de modernidade em relação à Idade Média, tá bom? Então, pelo calendário oficial dos historiadores, né, teria começado com a queda de Constantinopla, né? Quando Constantinopla, que era uma cidade do antigo Império Bizantino, né, Império Romano do Oriente, ele foi invadido, né, pelos turcos otomanos, como eles eram conhecidos, tá? E com essa invasão do território, o que que ocorreu? A região se modificou, né? A Europa se modificou, se formou um novo império, o Império Otomano, que durou até a Primeira Guerra Mundial, inclusive, né? Mas isso são marcos históricos, né? Então os historiadores convencionaram colocar isso como se fosse um marco histórico, assim como o final desse período seria quando se iniciou a Revolução Francesa, a chamada Idade Contemporânea. Tá? Aí você imagina, de 1789 para hoje em dia, ser considerado contemporâneo é uma coisa até um pouco absurda, né? Porque como que era que vivia as pessoas naquela época, né? 1789. Olha como a gente vive hoje em dia. Então, uma diferença muito grande, né? Tá? Mas são convenções que os historiadores do passado, né? Um passado até um pouco distante em relação a gente, no século XXI, criaram, né? Como um modelo, tá bom? Mas são marcos históricos, então não quer dizer que é certo, errado, né? Mas são, como se fosse baliza, né? Orientação para você poder fazer uma pesquisa, tá bom? Mas enfim, gente, o que ocorreu de tão importante durante a chamada Idade Moderna, tá, gente? Durante a Idade Moderna, aconteceu, por exemplo, né? As grandes navegações, né? Então são coisas assim, uma coisa que a gente não pode esquecer. Aconteceu a invenção da imprensa, tá? Aconteceu a reforma protestante, aconteceu o renascimento. Então é muita coisa dentro de um espaço de tempo, né? Você dizer assim, tá? Então, voltando ao que a gente estava falando, né? Então, esse período chamado de Idade Moderna durou até a Era das Revoluções, que foi o século XVIII, tá? E se iniciou aí no caso em 29 de maio de 1453, quando houve a invasão do território do antigo Império Bizantino, né? A cidade de Bizâncio, a cidade de Constantinopla, né? Que tinha esse nome em homenagem ao imperador Constantino, aquele que liberou o culto do cristianismo dentro do seu território, né? Então sempre vão lembrar que o nome Constantinopla vem de Constantino, lembrando que hoje em dia essa cidade se chama Istambul, né? Que é uma das cidades mais importantes da Turquia atual, tá? Tá bom? Então foi essa época também, né? Eu tinha esquecido de falar, né? A descoberta da América, né? A era moderna aí, ó, 1453 até 1789, inclui aí também o que? 1492, né? Que foi o que aconteceu nesse ano? Quando os europeus chegaram na América, pelo menos pelo calendário oficial, tá, gente? A chegada na América de quem? Do Cristóvão Colombo, né? Sempre bom lembrar isso aí, tá? Então também tá dentro desse espaço de tempo aí da chamada Idade Moderna, tá? E também a descoberta do caminho marítimo para as Índias, né? Que foi o cara chamado Vasco da Gama, né? Que deu
origem, né, a um caminho novo, né, contornando o continente africano. Então, tanto que é nome de clube de futebol hoje em dia, né, o nome Vasco da Gama, tá? Então, o caminho para as Índias no sentido de plural, por quê? Porque os portugueses não sabiam, nem o europeu, né, não sabia definir o que era países daquela região, né? Então Índias era no sentido de todo o Oriente, né? Então o caminho, inicialmente, obviamente, que eles iam para a Índia, né? O território da Índia atual, mas eles partiram para outras regiões do Oriente também, tá bom? O que mais que a gente tem que colocar aqui, né? Outro ponto fundamental, né, que alguns historiadores tocam nesse ponto, né, por exemplo, o historiador Gruzinski, né, é a questão da globalização, né? Então, a partir dessa época, a época moderna, né, a Idade Moderna, o mundo se globalizou no sentido que as pessoas que viviam na Europa começaram a ter mais contato com o pessoal da Ásia, com o pessoal da África e principalmente com o pessoal da América, né, que até então era desconhecido, a Oceania também, né? Outros continentes que até então ninguém sabia que existia, né? Então, a época moderna foi uma época importante nesse sentido também, tá? De novas conquistas, novos territórios, novos contatos, né? Culturais, econômicos, né? De alimentação, de tudo, né? De idiomas, né? Tudo isso está dentro desse espaço de tempo aí, tá? Tá bom? Por isso que a gente fala de globalização, mas não como a gente pensa hoje em dia, né, de globalização no sentido de dominação só, né? A gente às vezes pensa nesse sentido, né? Um país mais poderoso, um país mais fraco economicamente, o produto de fora vem, arrebenta a economia daquele país menorzinho, tá? Não é só isso que a gente identifica como globalização, tá bom? Mas enfim, o que mais que a gente tem que colocar aí na época moderna, né? Eu falei do continente americano, a descoberta, a questão dos animais, né? Plantas, animais que não existiam, né? Aqui, por exemplo, na América não tinha um cavalo, então o europeu veio, trouxe o cavalo, e daqui levaram para a Europa também coisas, né? Por exemplo, o alimento, a batata doce, né? Que tinha para cá, não tinha lá na Europa, né? A mandioca, né? Foi levado também, não tinha na Europa também, tá? Trouxeram para cá frutos da Ásia, né? Por exemplo, a banana, tem gente que nem sabe que é asiático, a manga, a jaca, né? O coco, né? Que são alimentos hoje em dia bastante difundidos no Brasil, e tem gente que acha que é tudo do Brasil, né? Na verdade, né? A origem não é aqui, né? Então trouxeram para cá o dendê, né? Da culinária baiana, né? A gente vai lembrar disso, né? Enfim, tá bom? Então, plantas, animais, circulação de bens, né? Que é a tal da globalização do velho mundo, que é a Europa, né? Para o novo mundo, que seria a América, tá? O que mais? O tempo foi passando, né? Então as cidades que eram as cidades medievais, né? Elas foram aos poucos substituídas pelas novas cidades que foram surgindo, né? Na Europa, né? Foram sendo fundadas novas cidades, né? Cidades medievais, você vai lembrar as cidades do norte da Itália, né? Aquele outro vídeo que eu passei para vocês, né? Os que são meus alunos do 2TA, TB e TC, né? Ele fala justamente, né, dessas cidades medievais italianas, do norte da Itália. A Itália não existia. O que existia na Península Itálica eram pequenos reinos, né? Essas cidades eram cidades-estado. Tipo na Grécia Antiga, né? Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, né? E na Fenícia Antiga, Biblos, Sidon, Tiro, né? Que eram cidades-estado, né? Então, pequenos países. Então, que cidades eram pequenos países aí no norte da Itália e que nesse contexto da época moderna começaram a ganhar força, né? Então, ganhar não, aumentar, né, o seu poder, né? Então, Gênova, Florença, Pisa, Veneza, né? Tá? Esses, Milão, né? Então, Milão até hoje, né, é uma cidade importantíssima da Itália, né? Enfim, então são essas cidades do norte da Itália que eram naquele momento, no início da Idade Moderna, as mais importantes do mundo, né? Porque eles tinham esse contato com o Oriente através dos árabes, né? Então eles tinham a negociação ali com os árabes e traziam as especiarias, né, do Oriente para o Ocidente, tá? Então essa troca comercial fazia dessas cidades as mais importantes, as mais poderosas do mundo naquele momento no continente europeu. Aí depois, como eu falei para vocês, né, com a colonização
dos outros territórios, né, europeus, né, foram colonizando a América, por exemplo, aí essas cidades foram perdendo sua força, né? Em relação a Portugal, Espanha, né? Aí vão surgir novas capitais poderosas, né? Na Europa, tá? Mas é um período de tempo muito longo, né? Para que isso ocorra, né? Substituindo o domínio das cidades italianas por Portugal, Espanha, já aí países, né? Unificados. Você vê que por ser um período muito longo, né? Muita coisa aconteceu, né? Houve durante esse período, por exemplo, a disseminação da religião cristã, né? Então a religião cristã era restrita mais na Europa, por incrível que pareça, né? Então ela se espalhou para os outros continentes, né? Então trouxeram o cristianismo para a América, levaram o cristianismo para a Ásia, não pegou muito, né? Como deveria pegar na Ásia, né? Mas levaram também para a África, tá? Mas enfim, a disseminação que não era uma disseminação, você vai dizer assim, de escolha, não, era imposição mesmo, né? Depois a gente vai ver sobre a reforma protestante, a gente vai tocar nesse ponto aí, né, polêmico, né? Uma imposição religiosa, né? Você tem que ser cristão. Se não for cristão, você não eu vou te perseguir, eu vou te torturar, né? Era a ideia, né, corrente, né? Vai pensar assim, tá? Totalmente contra os ensinamentos de Cristo, mas os homens da Idade Média, né, e no início da Idade Moderna também pensavam dessa forma, infelizmente, tá? O que mais que a gente tem que tocar aí de importante, né? Então a disseminação da religião cristã, acabei de falar, né, se espalhando a religião cristã, tá? O outro ponto, né, que conforme a Idade Moderna foi avançando, né, as coisas foram mudando, né? Então o feudalismo, né, que até então era dominante, né, o sistema econômico social, né? Que as pessoas viviam nos feudos, né? Naqueles pequenos territórios com castelo, nobres, né? Mandando em cada um desses territórios, foi ruindo isso, né? Porque começou a ter um avanço de novas formas de ganhar dinheiro, né? O mercantilismo, futuramente o capitalismo, né? E aí você saía daquele feudo, você ia buscar novos territórios, né? E também tem a questão das cruzadas, né? Que naquele outro vídeo eu passei para vocês também, né? O europeu teve contato com outras regiões, teve contato com o luxo, teve contato com as especiarias, né? E ele não queria mais viver daquele jeito, né? Como eles viviam até então. Então eles queriam, quem vê luxo não quer mais lixo, né? Então eles queriam uma nova vida. Muitos nem voltaram lá do Oriente, né? Muitos dos nobres que saíram. Quem eram os nobres, gente? Vamos pensar assim, do menor para o maior, né? O castelão, o barão, o visconde. Esses eram a pequena nobreza, né? Castelão, barão e visconde. E a alta nobreza? O conde, o marquês, que era o da marca, né? O da fronteira, o nobre da fronteira, e o duque, tá bom? Esses eram a nobreza. Né, a alta nobreza, no caso, esses foram esses três últimos que eu falei. Professor, mas e o príncipe e o rei? Eles eram também nobres, né? Só que eles eram os que governavam, né? Então, o que aconteceu? Durante o período medieval, o poder do rei diminuiu, né? O rei era oficialmente o dono de todo aquele território, mas ele estava na mão desses nobres menores, né? Devido a uma questão de ceder terras em troca de um serviço prestado. E aí chegou uma hora que o rei percebeu que não tinha poder, né, para se impor com relação aos nobres, né? Então isso só vai se dar na época moderna, quando surge uma nova classe social, que é a classe da burguesia, né? Os burgueses que viviam no burgo, o burgo era a cidade. Então eles eram os comerciantes inicialmente, os banqueiros, né? E na verdade todo mundo era burguês, quem vivia na cidade, mas depois passou a significar o grande comerciante, o banqueiro, né? Que quando eles conseguem amealhar bastante dinheiro, o que acontece? Eles percebem que eles precisavam também, queriam, né, ter também o poder político. Então eles se unem com o rei, né, contra os nobres. Né? Uma união bastante curiosa, né? E que trouxe benefícios para ambos os lados, né? A Igreja Católica no início ela era contra o poder do rei, né? Que é tudo isso durante o período que a gente está vendo aí da Idade Moderna, mas aos poucos a Igreja também percebe que era melhor se unir, né, com o rei do que perder totalmente, né, o seu poder, tá? Então passa a ter uma união entre a coroa, né, o rei, e a Igreja Católica inicialmente. Depois, quando tem a Reforma Protestante, aí esse poder da Igreja Católica vai se fracionar, né? Então vão surgir países protestantes e países católicos, a gente falando na Europa, tá, gente? Tá bom? Beleza?
que mais que a gente tem que tocar aí num ponto, né? De repente eu esqueci. Então, a Guerra dos 30 Anos, né? A Revolução Comercial, a colonização do continente americano, já falei isso para vocês, né? A época da pirataria, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, na época da colonização portuguesa, o que aconteceu? Tinham muitos piratas circulando aqui, né? Tem até uma das histórias que eu lembro lá da época da faculdade, do Thomas Cavendish, né? O pirata, né? Que invadiu Santos. Aí tem a questão da Nossa Senhora do Monte Serrat, né? Que eles acreditavam, né? Que os piratas subiram aquele morro do Monte Serrate, né? Em Santos, e teve uma avalanche, né? E aí se acredita que foi um milagre da Santa Nossa Senhora do Monte Serrat, que até hoje é, né, a padroeira de Santos, né, no caso, né, devido à expulsão dos piratas, né, e o Thomas Cavendish tacou terror na Vila de Santos, né, enfim. Então, dentro desse contexto aí, né, da Idade Moderna, né, a conquista do território aqui do Brasil por parte dos portugueses, mas os piratas, eles ficaram circulando o litoral aqui, querendo buscar as riquezas do nosso país, né. Então, Thomas Cavendish foi um desses piratas, né, que realmente existiu, né, aqui na região, passou aqui pela região da Baixada aqui e provocou um pânico, né, generalizado naquela vila, né, de Santos, que ainda era muito pequena, né, comparado com as proporções que tem hoje em dia a cidade de Santos, tá bom? Mas enfim, gente, e na Ásia? Na Ásia, porque assim, a gente fala de Idade Média, Idade Moderna, né, a Ásia estava ocorrendo outras coisas, né, o foco deles era outro, né? Mas com a chegada dos europeus na região, então aquele mundo que eles viviam, ele se abriu, né? Meio que à força às vezes, né? Que a gente vai ver em outros vídeos, né? Que eu já gravei, né? Mas enfim. Então, por exemplo, na época, no século XVI, o que acontecia na China? Eles estavam na dinastia Ming, tá? Então começou a ter troca cultural com os portugueses, os espanhóis, os holandeses. O Japão, por exemplo, né? Que também é no Oriente. Começou o período chamado Nanban, uma chegada dos primeiros portugueses na região, tá? Do Japão, tudo bem? Então, outra coisa que a gente não pode esquecer, né, desse período aqui foi o avanço da ciência, né, que provocou um avanço também na questão da navegação, né? A navegação teve um avanço muito grande, tá? Cartografia, produção de mapas, né? O aparecimento dos estados-nação, eu acabei de falar, né? O surgimento dos estados-nação, então os territórios começaram a ser unificados, né? Antes era feudo, né? Pequenos pedaços, né? Como se fosse uma coxa de retalhos, né? E foram costurando esses retalhos, né? E aí quem passou a mandar naquela coxa toda foi o rei, tá? Então surge aí a Espanha, o reino da Espanha, né? O casamento da Isabel e do Isabel de Castela e do Fernando de Aragão, né? Unificou a Espanha, teve a unificação de Portugal, um pouco antes, né? Depois a unificação da Inglaterra, da França, e aí vai, né? Vão se unificando os países. Os mais atrasadinhos, né, nessa unificação foram a Itália e a Alemanha, né? Que só foram unificados já no século XIX, já, tá bom? Enfim, o que mais? Que a gente... basicamente é isso, tá, gente? Tá bom? Para quem eu corrigi, né? Quem fez mais ou menos desse jeito, eu acho que é o essencial, né? Então, se a gente fosse fazer uma breve cronologia, né? A gente teria aí, no caso, né, alguns acontecimentos da Idade Moderna. 1453, tomada de Constantinopla. Fim da Guerra dos 100 Anos, né, que seria uma guerra que houve entre Inglaterra e França. A primeira parte quem venceu foi a Inglaterra, a segunda parte foi a França, tá bom? Surge aí a figura da Joana d'Arc, que acabou sendo queimada na fogueira como bruxa, tá bom? Na Guerra dos 100 Anos. Benefícios. Benefício em guerra não tem, mas a França se unificou, né, devido à guerra ali, se uniram para enfrentar um inimigo que era a Inglaterra, né? Enfim, e aí teve um rei que passou a dominar o território. É um processo, tá? Não foi da noite pro dia. Um processo durante anos e anos, às vezes séculos, né? Para eles poderem dominar e colocar a nobreza no caminho que o rei queria que fosse, né? Então, teve derrubado dinastia no meio do caminho. Não é uma coisa tão simples assim de a gente compreender, né? Tá bom? 1455 a 1460 teve a invenção da imprensa, né, por um cara chamado Gutenberg, né, que é um assunto que a gente vai ver quando for ver o Renascimento. 1492, a chegada do Cristóvão Colombo na América. 1494, guerras na Itália, né, entre as cidades. 1496, expulsão dos judeus dos muros de Portugal, já num contexto de, vamos dizer assim, expulsão,
porque os árabes dominaram Portugal, né, a península, né? Então tá dentro desse contexto aí, né, a questão territorial com a questão religiosa, né? O português era católico, não queria mais o judeu e o muçulmano morando no seu território. Só que houve uma perda cultural muito grande com a expulsão desses povos, né, os judeus e os mouros, né, que eram os árabes, tá? 1497 o Vasco da Gama parte para a Índia, 1500 a gente sabe, né, é a descoberta do Brasil, tá bom? Pelo Pedro Álvares Cabral, 1517 Martim Lutero inicia a Reforma Protestante, 1519 até 1592, desculpa, 1522, a volta ao mundo, né, do Fernão de Magalhães, tá? E o Juan Sebastián Elcano, que o Magalhães morreu no meio do caminho, né? Aí quem terminou foi o Juan Sebastián Elcano. 1534 o Ato de Supremacia, né? Que aí houve a fundação da primeira igreja anglicana, né? Pelo Henrique VIII, rei da Inglaterra. 1545 Concílio de Trento, quando a igreja católica tentou retomar os seus fiéis, né? No contexto de contra-reforma, né? Surge a ordem jesuíta. Depois a gente vai ver isso com mais categoria, tá, gente? 1562, 1598, Guerra de Religião na França. 1618, início da Guerra dos 30 Anos. 1642 a 1660, Revolução Inglesa, né, as guerras pela nobreza aí da Inglaterra. Revolução Gloriosa, 1688. E já no finalzinho da Idade Moderna, né, já no século XVIII, como eu falei, a Revolução Americana, 1776 até 1783, né? E aí surge um país chamado Estados Unidos, e para finalizar, como marco histórico, como eu falei para vocês, a Revolução Francesa de 1789, tá bom? Então, é isso. Basicamente é isso que a gente vai ver durante o período da Idade Moderna, tá bom? Depois a gente vai ver especificamente alguns assuntos aí nos próximos trabalhos da gente aí até o final do ano. Gente, ó, não desistam, tá? Vamos estudar, tenho esperança, as coisas vão melhorar, tá? A gente precisa tocar a nossa vida, a gente precisa continuar, na verdade, né? E vocês que estão no segundo ano, precisam continuar, precisam ter esperança que as coisas vão melhorar, né? Sempre lembrando que você precisa se proteger, não ficar por aí nas praias da vida, né? Se arriscando pegar o corona, né? Para quem ainda não pegou, porque pode matar, vocês sabem disso, né? Enfim. É isso, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o joinha para quem está inscrito no meu canal. Quem não está no meu canal, faz o favor de dar uma força aí pro professor, tá? Gente, então, meus alunos do José da Costa, isso aqui valeu como uma correção daquela tarefa de vocês, tá? Sobre a Idade Moderna. E logo, logo nós estaremos aí com novas atividades, novos estudos, tá bom? Força, que logo, logo termina o ano. Logo, logo teremos uma vacina, coisas boas virão, né? A gente vai melhorar, a gente vai sair dessa situação, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. E é isso.